Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso estudo de mercado para a gente fazer as marcações aí do preço, preparar para o pregão de amanhã, né? Já sabendo aí o que a gente vai fazer, como pensar. Hoje foi um dia que mas como eu falei ali pessoal no grupo, tem que depois ver o que vai acontecer. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que deve, que dessa forma o YouTube vai entender que esse vídeo está ajudando mais pessoas e vai estar divulgando ele para mais e mais pessoas. Colabore com o canal também, seja membro, a gente tem as opções aí para você se tornar membro e estar sempre contribuindo com o canal e com isso ajudando a gente a crescer. Também a gente já está liberado na lista de espera para a nossa próxima turma do treinamento. A primeira turma se começa hoje e a próxima agora será em fevereiro. Então já corre lá no link que está aí na descrição. Deixa teu nome na lista lá que a gente vai estar abrindo as inscrições em breve para a segunda turma do treinamento. Certo, pessoal? Então aqui, ó, o que a gente tinha hoje aqui? No estudo de ontem eu falei que o preço tinha que esperar para ver onde ia ser a abertura dele, né? Porque a gente poderia ter ou o teste aqui de cima ou o teste aqui de baixo. Aconteceu que o preço abriu aqui nessa região desse candlezinho, deu uma compra ali que o pessoal andou comprando. Deixa eu só aumentar aqui, né? Para a gente falar melhor, que eu tô com o gráfico de 15 minutos. Nessa região aqui, ó, ele deu a compra, quem arriscou na abertura, e aí depois ele foi exatamente no teste dos 50% do movimento, tá? Ó, teste do movimento, trade de continuidade, né? E é assim que a gente pensa. Eu confesso a vocês aqui, eu ainda estava pensando em compra, porque eu estava esperando que esse preço ia lá em cima para depois cair. E foi aí que eu tomei o stopinho, tá? Então assim, o que eu vou mostrar para vocês agora? O que foi que aconteceu? Ó, eu tava aqui com a visão da subida, né? O preço voltou nesse order block, ó, ele fez todo um trabalho, né, de subir. Então ele voltou nesse order block, eu entrei comprado aqui nesse preço, só que o meu stop estava logo atrás aqui, 80 pontos, eu acabei sendo estopado. Depois eu entrei numa outra compra aqui, fiz a parcial aqui, aí na volta ele me tirou, só que aí essa parcial aqui pagou o stopinho que eu tinha tomado. Depois disso, quando ele se perdeu aqui, eu não fiz mais nada. E aí a gente estava na live, e aí o preço começou a fazer isso aqui, ó. Eu falei, galera, vamos esperar. O preço está se decidindo, ele perdeu o fundo aqui, ó. Então tem que tomar cuidado. Por quê? Porque ele está virado para baixo. E aí depois, quando a gente para pensar e evita ficar brigando com o preço, a gente começa a enxergar. Aí a gente viu que o preço, depois ele foi fazer um teste nesse imbalance aqui, ó. Nesse imbalance, tá vendo? Ele tocou no imbalance e deu a venda. Isso aqui foi um stopzinho curtinho. Mas quem não quis arriscar ali, poderia ter feito, por exemplo, essa venda que eu fiz. Depois que ele rompeu o fundo de novo, ó, ele voltou, tinha esse candlezinho aqui que foi o que tentou subir. Ele poderia ter ido até aqui, tá, pessoal? Então era um risco que eu tinha, tomar um stopinho aqui e depois entrar de novo. Mas no fim deu certo, peguei essa venda aqui de 600 pontos e deu tchau, acabou o dia. Né? Depois ele ficou nessa briga. Aí é o que eu falo para a turma, ó. Presta atenção que o preço fala, ó. Olha aqui. Ele marca aqui, marcou aqui. Ele trabalhou nessa região, fez um fake out, voltou para dentro, rompeu o fundo, voltou na região. Aí ele deu outra venda aí, top, com stopzinho curtinho também. Então, pessoal, tem que estar só atento
a essas movimentações que o preço faz, que é isso com certeza vai reduzir os stops de vocês ao máximo, tá? Então, o que a gente tem aqui para amanhã? Ó, para amanhã, deixa eu tirar essas marcações aqui. A gente teve a continuidade desse movimento. Nós tivemos um BOS aqui. Aqui o preço rompeu o fundo, só que isso daqui, ó, não é um BOS. Vou mostrar para vocês, ó. Por que não é um BOS? O BOS, o candle tem que romper com o corpo, romper com força, que nem aqui, ó. Rompeu, isso é um BOS. Ele só teve violação de pavio, isso mostra. Nós estamos aqui no order block de 60 minutos, região aqui, ó, de alto volume, do volume profile, então tem que estar esperto. Então o que eu já desenhei, que eu já tinha deixado traçado aqui? Nós temos esse choque aqui, tá? E o fundo, que é o que a gente tem de expectativa para amanhã. Para o preço seguir o caminho dele, ele tem que romper esse fundo. E para a gente pensar em compra, o preço tem que romper isso aqui, voltar e nos dar a compra para depois subir. Essa é a marcação. Então hoje, como o preço hoje ele andou, fica mais fácil de a gente fazer essas marcações. Então a gente só desce um pouquinho essa região aqui para baixo, porque essa região do fundo, né? E vocês veem como o preço segurou na região do volume, ó. Ele segurou na região do volume. Então o que tem que estar esperto aqui, ó? Eu tenho aqui, vocês podem deixar marcados, essa região do volume profile. Por que deixar marcada a região do volume profile? Porque essa região aqui ela é muito importante. O volume profile, ele determina a direção do preço. Então, quando o preço bateu no volume profile e ficou acima dele, se ele romper para baixo, ele volta a vir a resistência, tá? Se o preço voltar, ele continua e vira suporte. Então, aqui é uma região muito importante de decisão do preço, tá? Então, fiquem atentos a isso. E qual que é a outra região importante? Eu já tinha até deixado marcado, era aquele order block do 15 minutos que estava aqui, que olha como o preço é. O order block do 15 minutos coincide com a região do volume profile com o POC, tá? E aqui a gente tem, no meio do caminho, né, esses pontos aqui, né, que o preço travou, mas são pontos que vão ficar... Eu não vou marcar como sendo order block, tá? Porque até teria essa região aqui, mas ó, eu vou deixar só essa regiãozinha aqui, tá, pessoal? Por quê? Porque é uma região onde o preço inverteu a polaridade dele. Então isso aqui vale como atenção, tá? Fora isso, não tem muito mais o que fazer. Aqui que eu falo por quê? Porque o preço pode vir aqui para depois testar aqui e subir, ou vir aqui e seguir rompendo para baixo. Tudo vai depender da leitura e da abertura do preço amanhã. Beleza? Bora ver o Doleta. O Doleta ele subiu e segurou. Olha, o dólar ficou travado nessa região aqui de cima, né? A gente tem o que aqui? Agora a gente tem essa região aqui, onde a gente teve um ponto de parada, né? Não é order block ainda, tá, pessoal? Na verdade aqui, ó, a zona ainda continua sendo essa região aqui, ó, toda essa região aqui é importante, tá? Então essa região vão ser as regiões de tomada de decisão. Aí nós temos aqui na parte de baixo, ó, a gente tem esse cara aqui, tá? Que tem que ficar esperto. Por quê? Porque o preço fez um choque aqui, ó. Choque não, né? Porque ele já fez um BOS aqui. Ó, ele fez um BOS aqui, né? Porque já é o segundo rompimento de estrutura. Então agora as expectativas, e eu tenho essa outra região aqui que também é importante, ó. Essa outra região aqui que é importante, tá? Para vocês ficarem atentos a ela. E lá para cima
a gente tem esse cara aqui, ó, que eu vou deixar marcado porque essa região aqui vocês veem que teve um pavio que bateu ali e voltou. Então fiquem espertos com essa região. E além do que tem essa liquidez aqui no fundo. Certo? Então era isso que a gente tinha de estudo para hoje. Fazendo uns estudos um pouco mais objetivos, que assim fica melhor para todo mundo assistir, tá, pessoal? Eu vou evitar ficar fazendo os vídeos longos para não ficar muito cansativo. Então os nossos estudos vão ser bem mais objetivos. Espero que vocês tenham gostado. Vão todos com calma no pregão aí de amanhã, né? Sempre aquela paciência e esperar o momento certo de operar. Tenham todos uma excelente noite. Para quem está inscrito no treinamento, aguardo vocês. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até amanhã.